Olá! Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindes. E aí, gente, todo mundo bem? Todo mundo tá feliz? Tá Todo mundo quer feliz? cantar? Quer cantar? Todo mundo pede bis? E não para Quando... de gritar? Não, Não. quando para de tocar. Ah, quando para de tocar, não, perdão. Faz muito tempo que as tias viram Xuxa, gente, então... Nossa, faz mesmo. Gente, faz muito tempo, gente. Faz muito tempo. Essas bolsas nos meus olhos não existiam ainda. Nossa, aliás, essa semana comentaram no nosso canal falando que no nosso último vídeo, que saiu semana passada, a gente tava parecendo a Trinity, você e a Velma do Scooby-Doo, Eu achei essa comparação tão maravilhosa, porque eu olhei, aí eu pensei, eu não sou a Velma. Aí eu parei, nossa, eu sou muito Velma. Você é ruiva de óculos. Eu sou muito, não, mas eu sou muito Quem que é a Velma. Trinity? De Matrix. Ah... Sabe É, aquele eu meme com do certeza não era, a Pernalonga que ele tá Trinity não assim? era eu. Achei, nossa. Mas eu amei, aí eu fiquei pensando no conceito da Trinity e da Velma juntas, resolvendo crimes. Fiquei me achando agora, gente. Fiquei toda mostrada agora. E eu amei, porque ia ser super assim, eu ia super ser a nerd que acha as informações e você ia lá correndo batendo nas pessoas. Eu ia tacar tiro. Você que é essa pessoa Informações que quer eu saber. recolherei depois. É você essa pessoa que quer saber, tipo, pular pela janela, rolar 3 vezes no chão e, tipo, dar uma chave de coxa nos meliantes. Eu ia estar lá no computador. Vai em tal lugar, aperte tal botão e você vai achar tal coisa. Com, tipo, um computadorzinho fazendo tec-tec. Aí eu Eu acho que a pensei, gente ok. precisa dessa fanfic na nossa vida, gente. Quem trabalha Sim, com a gente. animação, por favor, fazer essa fanfic. Exatamente. Eu sou a nerdola das tecnologias e a Natália é super-heroína que entra em ação. E eu crossfitando pelo mundo, sem saber E nem você. onde eu... Sim. Não saber nem o que tá acontecendo. A Renata fala, vai, eu vou. Yeah. Eu gostei, eu apoiei essa fanfic, eu achei engraçado. Eu também. Gente, eu trouxe um caso super tranquilo, né? Porque depois da semana que a gente teve, da semana passada, né? Foi difícil. A gente ficou todo mundo deprimido, ficou todo mundo. Eu falei do caso do vídeo da semana passada até na terapia. E juntando isso com o caso do cão orelha, tudo que está acontecendo no mundo, tá difícil. Tá difícil Nossa, é. Gente, respirar. aliás, falando sobre o Cão Orelha, muita gente mandou pra gente e tal. Acontece que eu não consegui nem ler o relatório da autópsia. No primeiro parágrafo, meu olho encheu de água, e aí eu pensei, gente, não tem condição. E Não. só, assim, é engraçado, né? Como casos nacionais mexem mais com a gente, parece que bate mais perto de casa, né? De fazer o caso da Daiane também e de ler sobre o caso do Orelha, eu tive uma semana horrível. Eu tive muita raiva semana passada. Em teoria, comigo, na minha vida pessoal, não tinha nada de ruim acontecendo, mas isso estar acontecendo no Brasil me deixou assim, O caso da muito mal. Daiane me quebrou de uma forma, É, porque até então eu sabia o que tinha, eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido, mas eu não tinha os detalhes, eu não sabia o, né? E daí quando você me falou, eu fiquei indignada, eu precisei, assim, eu fiquei atordoada, parecia que eu conhecia ela, parecia que era uma pessoa sim. da minha família, e eu tava tão triste a semana inteira, e daí todas essas mensagens do o pessoal falando, ai, falem do cão orelha, falem do cão orelha. Gente, eu nunca dei tanto graças a Deus que eu não estou em Instagram, em Facebook, em nada, porque foi assim, só no YouTube eu já recebi tanto material e eu chorava todas as vezes, e eu começava a agarrar o George, que não estava entendendo nada, agora o cachorro tá ansioso, achando que eu vou morrer, porque eu tava agarrando ele, chorando o tempo Oh, meu todo. Deus. Então, a gente não tem condições assim É, psicológicas mesmo de tratar desse assunto. É um assunto que, infelizmente, saiu até uma matéria no BBC dizendo que esse tipo de caso não é um caso isolado no Brasil. Está acontecendo grupos de ódio, grupos no Discord,
incentivando esse tipo de crime, normalmente com gatos, normalmente com filhotes, é uma coisa que está acontecendo pelo Brasil inteiro e que não é novidade. Então, tá muito difícil. A gente não vai conseguir fazer esse caso, até porque a gente não vai conseguir fazer melhor do que tá todo mundo falando desse caso. A gente não vai conseguir fazer uma matéria melhor. A gente faria uma matéria melhor do que a do Fantástico, né? Mas vamos deixar o shade a Rede Globo aqui. Enfim, gente, tem muita gente tratando, tem biólogo Henrique, tem Luísa Mel, até eles estão unidos nessa causa, tá ótimo, mas a gente não consegue fazer um episódio sobre isso. Então, depois dessa semana desgraçada, né? Sim. Eu trouxe um caso que, assim, é um caso que não fede nem cheira, é só pra gente ver. Mas vai nos entreter, você sempre traz casos que nos entretêm. Assim, é puro entretenimento, ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo, é um caso vitoriano. Entendeu? Eu adoro um crime vintage, Se fosse eu não sei porquê. resolvido ou não ia fazer diferença na nossa vida, porque às vezes a gente precisa de um mistério, mas algo que seja menos triste, menos desesperador do que o que a gente tem visto no Brasil, né, gente? E no mundo. Como se, sabe aquele lance do no tempo da maldade a gente nem tinha nascido? Tipo, foi tão longe. E eu acho que vira meio que uma ficção. Com exceção de casos muito, né, gente? Casos em que o nazismo tá envolvido, esse tipo de coisa, coisas políticas. Nesses casos mais, assim... Que não envolvem grandes tragédias contra a humanidade, esses casos que são, tipo, casos isolados e tal, tipo que a gente já fez do Dr. Crippen, gente, esqueci da Agatha Christie, do Chaplin e tal. É quase uma ficção mesmo. É como se fosse num tempo. Eu crio a ilusão de que hoje em dia não é mais assim. É meio que. Eu acho que é meio que isso. A gente cria a ilusão de que não é mais assim. Então, afeta menos a gente. E também o fato deles não terem mais parentes vivos, né? O que, enfim. Daí acho que ajuda também, né? A leveza. É o oposto do caso brasileiro, é mais longe. Nos afeta menos, porque tá mais longe da nossa realidade, né? Até porque eu não sou uma mona barbuda que inventou absolutamente nada. Eu nunca inventei nada, gente. Eu só inventei moda na minha vida. E eu vou explicar por que eu tô falando disso, gente. Hoje a gente vai falar de William Cantelo. O William Cantelo nasceu em 1830 na ilha de White. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ilha. E daí, nos dois últimos casos, nesse caso e no do Graham Young, eu falei dessa ilha, porque o Graham Young foi enviado para uma prisão nessa ilha, que é no sul da Inglaterra. É uma das ilhas britânicas. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ilha, e em 2 casos seguidos ela apareceu. E as Ilhas Britânicas são muito curiosas, né? Porque a gente não presta muita atenção nelas. Eu já caí nas Ilhas Britânicas por acaso quando eu tava pesquisando o caso dos faroleiros. Lembra das Ilhas Flannan? Sim. Eu fui dar um zoom porque é nas Ilhas Escocesas, que também são ilhas britânicas, né, lá. E aí eu tava procurando, eu vi várias ilhas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu pensei, gente, olha... Então, você fala, meu Deus... É isso mesmo, tipo, meu Deus... Estou descobrindo a geografia agora. Não, e tipo, nossa, o mundo é tão maior, né, do que a gente pensa que é. O mundo é tão grande, na verdade, né? Tipo, então... olha... E daí você olha o mapa, assim, né, do arquipélago, das ilhas, e fala, olha, tem gente filha da... Aqui, tem gente filha da... Aqui, tem gente filha da... Aqui, tem gente vários filha colonialistas. Em todo lugar, entendeu? Mas o William não era uma dessas pessoas. Ele nasceu em 1830 e se tornou engenheiro, abrindo sua própria loja na French Street, em Southampton, também no sul da Inglaterra. Ele teve 3 filhos, 2 deles meninos, que seguiram na profissão do pai. Ele também era landlord da Old Tower Inn, um pub ao lado da Arundel Tower. Essa torre, é realmente uma torre em Southampton, tipo um castelinho com uma muralha de pedras, exatamente como vocês imaginam. E o pub era construído na parede da torre, assim, na parede da muralha ali. Tá. E é um pub super histórico em Southampton, tem vários registros históricos, e ele era o landlord, que eu imagino que era a pessoa que estava com a propriedade na época, que tinha comprado a propriedade na época. Agora, eu não sei... Fazer um dinheiro. Fazer um dinheiro, né?
E no pub, abaixo do pub, como era muito normal nessas construções antigas, tinha um túnel que ele converteu em uma oficina para que ele pudesse trabalhar nos projetos dele. Então era uma oficina cheia de cacareco, ele engenheiro de formação, adorava inventar coisa, né? Então ele ficava trabalhando nessa oficina. Na segunda metade do século XIX, o mundo passava por mais uma revolução bélica, né? Durante a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865, foram usadas as primeiras metralhadoras, armas com potencial de destruição que o mundo até então desconhecia. Com isso, engenheiros e inventores do mundo inteiro começaram a aperfeiçoar essas armas, com o intuito de serem o próximo grande inventor, porque eles sabiam que se você fizesse armas muito poderosas como a metralhadora, se você desenvolvesse, ampliasse esse projeto, você ia vender isso para os governos, né, o governo britânico, e você ia fazer dinheiro e fama. E você já viu as primeiras metralhadoras Eram dos filmes de bizarras. guerra? Que você girava o negócio assim e ia. Era bizarro, você Então, ficava muito exposto. É é desesperador ver. interessantemente, a metralhadora, assim como todas as armas de alto potencial de destruição que vieram depois e antes, ela também era conhecida como a arma que acabaria com todas as guerras. Porque isso era o que eles falavam da bomba atômica, né? Essa é a Sim. arma que vai acabar com todas as guerras. Porque se eu tiver essa arma, ninguém vai me atacar e a paz vai reinar no mundo. O problema é que todo mundo quer ter essa arma, né? Hoje a gente sabe que essa história, como essa história terminou, né? Ou É. melhor, não terminou, a gente ainda está inventando a arma que vai acabar com a guerra no mundo. De qualquer forma, desenvolver uma arma que atirasse rapidamente e pudesse causar o máximo de destruição no mínimo espaço de tempo significaria colocar seu nome nos livros de história. E o William, então, engenheiro, inventor, com a ajuda de seus dois filhos, começou a desenvolver a própria arma. Uma arma que usaria a força do próprio recuo para preparar o tiro seguinte, uma metralhadora automática, sem aquela Uh, roda, sem aquela exposição, né? Porque é isso que as automáticas fazem, elas usam o recuo para já engatar o próximo tiro e elas vão atirando até que não haja mais balas. Ele trabalhou por meses nessa metralhadora, que ele testava no túnel abaixo do pub. Você imagina, o maluco sobe, pega um pint, desce, testa a metralhadora dele, sobe, toma Pega um um pai. pint, desce, testa a metralhadora dele, sobe, bebe a metralhadora no pint, Pois desce, é. e o E pint depois de é muito muitos perigoso. pints e depois de muito trabalho, e eu acredito que muitas brigas com a esposa, ele concluiu o protótipo de sua invenção por volta da década de 1880, no início da década de 1880. Então ele trabalhou, 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 projetou, desenhou, calculou, fez um protótipo. Ele falou: agora está aqui, essa é a minha invenção. E foi aí que a história do William acabou. Isso porque o William simplesmente desapareceu da face da Terra. Meu Deus! A primeira versão da história diz que o William, após concluir o seu projeto, resolveu tirar umas merecidas férias e nunca mais voltou. Uma outra versão diz que ele, com o projeto em mãos, teria empacotado tudo e levado e ido viajar para vender essa nova invenção e nunca mais voltou. A gente não sabe exatamente qual que é a versão correta, porque nem as fontes que eu usei, que estarão aqui todas na descrição desse vídeo, elas sabem dizer, elas dão as duas versões. O que a gente sabe com certeza é que esse homem saiu e nunca mais voltou para Southampton, nem para sua família, que agora passava os dias procurando pelo pai. Gente, mataram esse homem porque ele ia inventar pra roubar a invenção dele, será? Eles chegaram a pagar um investigador particular que teria rastreado o William e, assim, confirmado que ele teria ido para os Estados Unidos.
Hum. Só que essa confirmação, ela era assim, ele foi para os Estados Unidos e chegando lá, não se sabe o que aconteceu. E não se comunicou com ninguém, não. Pois é. Isso foi tudo que ele conseguiu. E era como se o William tivesse virado um fantasma do dia para noite. Ou da noite para o dia. E calma que ela fica mais intrigante essa história, porque os anos se passaram e um belo dia os filhos do William ficaram em choque quando eles se depararam com a fotografia de um homem chamado Hiram Maxim, que estava nos jornais. A foto estava nos jornais e eles falaram: gente, esse é meu pai. O tal Hiram era tão parecido com o William que a família começou a acreditar que o pai tinha abandonado a família para assumir uma nova identidade. Essa desconfiança era exacerbada pelo fato de que boa parte do dinheiro do William teria sido movido de suas contas após o seu desaparecimento. Ele largou a família para começar outra vida. Então, quem era E essa roubou o Mona? dinheiro deles. Então, eles viram esse Hiram Maxim no jornal. Mas quem era essa Mona Hiram Maxim? Quem é essa era a Mona bigoduda, como eu falei, né? O Hiram Stevens Maxim era um inventor americano que havia imigrado para a Inglaterra em 1881. E uma de suas muitas invenções era a Maxim Gun, a primeira metralhadora completamente automática do mundo. Gente, é o mesmo homem! É o mesmo homem! A Maxim Gun, ou metralhadora Maxim, que foi vendida ao governo britânico, foi utilizada e utilizada em muitas de suas guerras coloniais. Assim, essa foi a febre, tá? Todas as guerras coloniais do início do século XX foram por essas metralhadoras Maxim, essa Maxim Gun. E ela era estranhamente similar à arma desenvolvida pelo William Cantelo. No entanto, quando a família do William tentou desafiar o Hiram e tentar desvendar o mistério do sumiço do pai, o Hiram meio que. Quem é tu, Mona? Ignorou a família. Eles chegaram a ver o Hiram, eles chegaram a descobrir, não sei como, que ele ia estar na estação em Waterloo. Eles foram até a estação de trem, viram o Hiram e saíram correndo, gritando: pai! E daí o Hiram teria virado, falado: o que eu posso fazer por vocês, meninos? E pulado no trem que já estava saindo. E quando eles tentaram de novo, né, falar com esse Hiram Maxim, eles não receberam nenhuma, assim, nenhuma. Eles não estavam nem aí. O Hiram não estava nem aí para eles, entendeu? Eles falaram: não sei quem é tu, me deixa em paz. Gente, a história oficial do Hiram Maxim é de que ele nasceu em 1840 no estado do Maine, nos Estados Unidos, e mais tarde se mudou para o Massachusetts, onde ele teria trabalhado na fábrica de máquinas de seu tio Levi Stevens. Ele então teria iniciado a sua carreira de inventor e começado a trabalhar por conta própria, sendo creditado por diversas invenções como o sprinkler de incêndio, aquele chuveirinho automático que aciona quando começa a pegar fogo. Ele desenvolveu muita coisa. Ele fez vários tipos de motor, ele patenteou várias coisas. E ele também desenvolveu e instalou as primeiras lâmpadas elétricas em um prédio na cidade de Nova York, que foram instaladas no Equitable Life Building, em Manhattan, no final da década de 1870. Em 1878, ele cofundou a United States Electric Lighting Company com um homem chamado Edward Weston para comercializar seus projetos. E ele se envolveu em diversas longas disputas de patentes com ninguém menos que Thomas Edison, dizendo mas que também. dizendo que ele era o real inventor da lâmpada incandescente. Eu não duvido. Eu também não. Em uma dessas disputas, ele dizia que a patente da lâmpada incandescente só foi dada ao Edison
devido ao seu melhor conhecimento da lei de patentes, o que é um rumor que ronda a reputação do Thomas Edison, né, gente, Ah, que não, ele não, era não, ele era péssimo, ele era um plagiador, se ele roubou, é, o que ele tinha era dinheiro e conhecimento de lei de patente. exato, daí ele ia lá, via alguma coisa, nossa, olha a ideia que eu já tive, ia lá e patenteava. Ele é acusado por vários inventores, ele roubou muita coisa. Ele roubou muita coisa. Mas eu Vamos descobri contribuir para tornar isso mais conhecido, tá, gente? mas eu descobri fazendo esse roteiro que isso era meio que comum na época. Em 1881, o Hiram se mudou para a Inglaterra, onde ele foi naturalizado em 1899 e se tornou cavaleiro do Império Britânico em 1901, ganhando assim o título de Sir Hiram Stevens Maxim. Ele morreu em 1916, um homem extremamente rico, enquanto jovens europeus se matavam durante a Primeira Guerra Mundial usando armas derivadas de sua invenção. A história do Hiram Maxim foi contestada durante muito tempo, pois a família do William Cantelo continuava afirmando com todas as letras de que ele era, na verdade, o William sob uma nova identidade. E daí, a nós, caros, né, pobres mortais, só nos resta teorizar o que aconteceu aqui, né, gente? Por quê? A gente sabe que o William existiu. Existem registros de diversos homens chamados da linhagem ali Cântalo que de fato trabalhavam com armas de fogo e pelo menos um deles de fato se mudou para os Estados Unidos. Isso a gente tem registros históricos. A gente sabe que o William tinha uma família, que ele era um homem muito simpático e popular e que ele se relacionava muito bem com os seus vizinhos, apesar dos barulhos vindo do túnel do pub. Então, estariam os filhos de William corretos? Seria ele o Hiram Maxim ou seria Hiram Maxim o William Cantelo? Hum. Provavelmente não. Como eu falei, o Hiram tem uma história bem documentada nos Estados Unidos, mesmo que algumas fontes, inclusive aqui no YouTube, continuem dizendo que, nossa, não é muita coincidência, a história dele nos Estados Unidos é shade, ela pode ser contestada. Não é bem assim, gente. A gente sabe que ele se casou em Boston em 1867. Ele teve 3 filhos. Ele mais tarde largou a esposa para ficar com a secretária amante, com quem ele teria se mudado para a Inglaterra. Então a gente sabe até da fofoca do homem. E assim, como ele teve muitas patentes Sim, é mais registradas difícil você nos fingir, Estados né? Unidos e teve até uma disputa legal com Thomas Edison, a gente Não, ele era sabe uma pessoa que pública. É muito difícil uma pessoa pública assumir não, uma ele nova identidade. tem família, o irmão dele também era inventor, eles trabalhavam juntos e tudo mais. As similaridades entre os dois homens se deve muito ao fato de que os dois eram 2 homens brancos e barbudos da era vitoriana, quando todo mundo se vestia e se penteava igual. E a Renata tem uma foto que ela vai colocar aqui para vocês verem. O primeiro homem é o É. Hiram Maxim e o segundo é o retrato que a gente tem, o retrato mais fiel do William. Ah, mas E eles têm, assim, os olhos são o parecidos, olhinho só que o aqui, né? nariz do retrato é menor. Então, o nariz do retrato, ele é fininho, né, aquele nariz meio dinamarquês, assim, meio Então, escandinavo. só que se é um retrato e não uma foto, era comum que o desenhista suavizasse os traços, até porque ele trabalhava sob comissão, né? É normal Hã. que, até em pintura, gente, as pessoas foram muito embelezadas nas pinturas, né? Até porque eram comissionadas, né? Ninguém quer se ver feio, então não dá pra gente confiar 100%, né? O fato de ser um retrato dificulta um pouco. Não, e mesmo que fosse uma foto, a gente sabe que tem gente que é fotogênica e às vezes um dia bom, pode ser ele num dia bom, ele num dia ruim, depois de uns anos, a barba É. cresceu, o cabelo, Não, né. e tem outra coisa, o Hiram, ele parece muito mais velho do que a pessoa do retrato. O rosto das pessoas muda quando elas envelhecem também, né. O nariz nunca Exato. para de crescer, a orelha nunca para de crescer. É, Muito diz louco que isso, né. é, mas isso não é mito? De que não para de Pare crescer? A Parece gente que que não, definha. ah, é?
Pelo que eu sei, é mito, porque a A gente orelha não, a orelha eu sei que é verdade, o nariz eu não sei. A orelha não para de crescer mesmo? Eu vou até googlar. Tô fodida. Eu acho que é Você não é mito orelhuda. isso, porque Será? o que acontece é que a gente perde muita massa muscular e isso, inclusive, acontece ao redor do rosto. E daí essas partes que não tem músculo, elas ficam maiores. Não, Sei. eles aumentam de tamanho. Tá aqui, ó. É uma mistura de mito e verdade. Nariz e orelhas não crescem no sentido de produzir novas células após a adolescência, mas aumentam de tamanho devido à gravidade, perda de colágeno e flacidez da pele e cartilagem com envelhecimento. O efeito é mais notável a partir dos 60 e 70 anos, dando a impressão de alongamento. Eu estou, assim, A desolada. cartilagem muda. Se esse meu nariz continuar crescendo, gente, daqui a pouco Mas, o ó, Jack vai parar. as orelhas podem aumentar, em média, de 1 a 2 centímetros a cada 50 anos. Tá, as orelhas melhorou um pouquinho, né, mas, poxa, E o meu nariz nariz fala a crescendo, eu tô estrutura. ferrada. Eu vou ser Nariz, a só estrutura. nariz. Você não tem nada de errado com o seu nariz, Natália. Não Amada, onde você o povo tirou me isso? chama de Felca, amada. Qual que é o problema? Te chamaram de Trinity hoje também. Ou ontem, não lembro quando foi. Faz uns dias já que eu li esse O comentário. povo não se decide. Tem horas O que povo eles não se me amam, tem decide. horas que eles só falam. É porque o Felca, eles acham que sei lá, é um povo pálido, né? Eu e o Felca, a gente tem o mesmo cabelo, É mesmo que, na palhaço. verdade, vocês têm a mesma paleta de cores. Vocês têm a mesma cor de Ah, pele, de cabelo e de olho. então. E o Mas mesmo eu não nariz, acho né? mas eu não acho estrutural essa de vocês muito parecida, não. Eu acho que é mais as cores. É, sei lá, mas eu tô desolada se não continuar crescendo. Porque eu venho de uma família de narigudos. Minha família, por dos dois lados, de parte de pai e parte de mãe, é tudo narigudo. Mas pense que o nariz de todo mundo vai crescer. Não é só. Todos nós ficaremos todos narigudos no final. Quem tiver o privilégio de envelhecer. Mas, gente, ó, para complementar, né? Para completar, a gente sabe que é uma grande coincidência que na mesma época que o William declarou ter concluído sua metralhadora automática, um americano tenha chegado em Londres e desenvolvido uma arma extremamente similar à sua e ganhado uma fortuna, né, tendo vivido o restante de sua vida no luxo e no conforto. Mas, às vezes, coincidências acontecem. Eu fiz um episódio para apoiadores sobre o boneco Robert. E eu falei sobre a invenção do Teddy Bear, do ursinho de pelúcia. Sim. Ela aconteceu praticamente simultaneamente na Alemanha e nos Estados Unidos, e esses caras nunca tinham se comunicado, nunca tinham se visto, não sabiam quem o outro era. Gente, E a tinha gente já duas fez um patentes. vídeo para apoiador também de um caso de duas meninas que tinham o mesmo nome, o mesmo sobrenome, e foram mortas da mesma maneira. Então, gente, infelizmente, É muito coincidências doido isso. acontecem. E quando a gente perde um ente querido, principalmente quando ele desaparece e a gente não tem uma conclusão do caso, é muito mais fácil a gente aceitar um mistério vitoriano do que a realidade dura de que a pessoa que você ama pode não estar mais entre a gente. Mas É, assim, se a gente pensar que desculpa te cortar, mas se a gente pensar que o dinheiro dele sumiu, ele então, fugiu? então, vou chegar lá. Ah, desculpa, perdão. Às vezes a gente procura uma explicação para o desaparecimento ou para a morte das pessoas que a gente ama, mas às vezes pessoas extraordinárias que a gente ama morrem e desaparecem de formas banais, o que é péssimo. Mas a gente ainda tem uma curiosidade nessa história. O Hiram, em sua biografia, teria reclamado de que um homem teria viajado pelos Estados Unidos dizendo ser ele. O que pode ter Ah, sido William, ou pode ter sido o próprio irmão do Hiram, que era também inventor, que também trabalhava com o Hiram e que também tinha brigado com ele. meu Deus, gente, difícil esse homem também, né? Descobriu-se mais tarde que o Hiram visitou Southampton por volta da época em que o William Cantelo estava trabalhando em sua arma. Hum, E que lá, inclusive, ele se encontrou com vários engenheiros. hum.
A filha de um outro engenheiro naval de Southampton, chamado Philip Brennan, escreveu uma carta na época contando como o Hiram tinha ido para Southampton para ver um tipo de hélice que o pai dela tinha inventado, mas que ele teria instruído o time dele a não mostrá-la para o Hiram de forma nenhuma, porque ele tinha a reputação de sugador de cérebros. Ou seja, ele Ele era igual o Edson. plagiava. Ele plagiava. O que daí, entendeu? Ladrão que rouba ladrão. É. Daí é cada um que se entenda aí. Olha! Então, pode ter sido que os dois, o Hiram e o William, se encontraram em alguma reunião de engenheiros apresentado por algum amigo. Eles se encontraram, conversaram sobre a arma automática que o William estava desenvolvendo e o Hiram simplesmente roubou a ideia. E se o Hiram matou o William? E se o governo britânico está envolvido no sequestro? Porque a arma foi imediatamente vendida para o governo britânico, que usou em todas as suas guerras coloniais e na Primeira Guerra Mundial. Deus! Ou talvez o William seja o vilão dessa história e ele tenha largado, ele tenha visto que ele, opa, tô aqui com o novo, né, brinquedo, aqui tô aqui com a mais nova invenção que vai me dar muito dinheiro, vou sair para vender esse negócio. Pegou um monte de dinheiro, de repente ele vendeu para o Hiram, que vendeu para o governo britânico. Pode ser. E ele simplesmente caiu no mundo com dinheiro e largou a família. Mas será que ele largaria a família? Será que ele tinha uma amante? Será que ele. Por quê? Por que esse homem desapareceu da face da Terra? Não existe absolutamente nada, nada do William depois do desaparecimento dele. Só temos perguntas, nenhuma resposta. Mas também Nossa, temos gente. metralhadoras agora. E é isso, gente. Essa é a história do sumiço do inventor da metralhadora. Meu Deus, gente. Eu fico me perguntando, será que de repente ele teve tipo uma consciência, tipo, eu não posso vender isso. Se eu vender isso, vai acabar em mãos erradas. Aí ele só pegou o dinheiro dele e saiu pelo mundo. Desistiu do que ele fez. Então, eu fico imaginando que se isso acontecesse, ele não ia largar a família dele. É Mas o verdade. que eu imagino que possa ter acontecido é que ele tenha. Porque uma das teorias é de que uma das versões do desaparecimento dele é que ele empacotou tudo e saiu com o projeto dele para ir vender. Se ele de fato fez isso, ele pode ter vendido para o Hiram. Sei Mas lá. aí. Alguma coisa aconteceu com esse homem, gente. Ou ele foi tentar vender e sequestraram e mataram ele para ter a metralhadora, para ter a patente Pode da ser. metralhadora. Até porque se ele tinha se ele era tipo landlord de um pub, para quem que ele contou o que ele tinha, né? Por exemplo, pode ser também. Essa história me lembrou muito. Ou de repente era um vizinho que não aguentava mais esse homem atirando no túnel do pub, entendeu? Fazendo um barulho desgraçado na vizinhança. Aquela balbúrdia. Aquela balbúrdia dele falou, gente, vou acabar com esse homem hoje. De repente foi isso também, a gente não sabe. A gente não sabe de absolutamente nada. O cara desapareceu feito um fantasma. Ninguém viu. Você sabe que quando você começou a contar essa história, eu achei que fosse a história do primeiro inventor do projetor de cinema, que foi a mesma coisa, né? Foi? Ele também desapareceu? Ele sumiu no trem, ele levou a patente dele, ele levou para a invenção dele no trem, e ele nunca saiu do trem. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, só sabem que ele entrou no trem. Ou seja, Então tem várias. Eu acho até que fosse a mesma história, porque é muito parecida. Conta pra gente se vocês querem ouvir esse caso também, porque é muito parecido. O cara parece que. Mas nesse caso, a conta do cara não foi mexida, nada. Ao que tudo indica, ele foi morto por alguém. Roubaram literalmente e mataram o cara. Mas foi exatamente isso, mesma situação. O maluco tinha acabado de conseguir a invenção, era um fotógrafo. Ele foi com a invenção pra apresentar e sumiu no ar. Pois é. E eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina. Sim. É por isso que eu fico me perguntando pra quem ele contou. Será que ele tinha essa malícia? Porque não é todo mundo que tem. Não.
Principalmente se ele não é desse meio, porque ele parecia ser uma pessoa que, tipo, ele parecia ser uma pessoa muito criativa, mas que tinha a vidinha dele, que parecia ser meio que a gente com o podcast Sim. competindo tipo, sei lá, com o Joe Rogan. Que é uma É. pessoa que está no mercado, que vive disso, que tá, sabe, tipo, Não, é e como que é se o a gente podcast e mais o Joe ouvido no Rogan mundo. como se a gente e o Joe Rogan tivesse pensado na mesma coisa, só que a gente sumiu, antes de conseguir É. apresentar nossa ideia. Gente, se isso acontecer, vocês já sabem, vão atrás do Foi o Joe Joe Rogan. Rogan. Foi o Joe Rogan. Tipo, alguma coisa assim, sabe, porque, me parecia isso, né, ele tinha bem menos renda, ele não tinha um histórico de trabalhar com patentes, era um engenheiro que brincava com umas invenções, assim, né. Se o Hiram foi de fato para Southampton, eu acredito que ele tá envolvido no No assassinato? desaparecimento, porque essa Mona era shady. Essa Mona era meio shady. Eu não E ele duvido não. continuou desenvolvendo armas depois. Claro que sim. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é isso que eu tenho pra hoje. Gente, eu quero saber as teorias de vocês. Vocês já conheciam essa história? E que outras histórias de roubo? Tem muita história de roubo de invenção. Eu descobri, essa semana eu tava lendo um artigo falando sobre como os belos e malditos do Fitzgerald nada mais é do que, tipo, Fitzgerald tendo roubado os diários da Zelda, da esposa dele, e colocado. E aí eu finalmente... Eu ouvi falar disso. Sim, aí a Zelda acusou ele publicamente de plágio e aí ele internou ela num sanatório para mulheres insanas. Tentaram roubar Frankenstein da Mary Shelley também. Sim. Isso eu vi também. Então, assim, Ela não a gente conseguiu, sabe. Oi? Só que não conseguiram, porque ela tinha testemunha. Sim, porque Ela ela tava escreveu no Castelo do Byron, né? Ela tava, tipo, um monte de então. gente viu, sim. Então. Então ela. Muitos dos trabalhos do Einstein falam que se você olha a letra da esposa dele, o Einstein tanto que o dinheiro do Nobel foi para ela, né? Ele Então, tem deu de... muita coisa que era ela, né? E aí ele falava, não, deixa que eu publico. Ela era brilhante e ele falava que ela só ajudava ele com os cálculos. Que é tipo 90%, Mona? Do trabalho, É igual, nossa, o podcast é meu, a Renata só escreve tudo, edita tudo, faz tudo, que é tipo todo o trabalho, mas é totalmente meu, é só meu. Eu que vou ganhar o Nobel. Ah, tá. Eu pensei num negócio que eu não vou falar aqui, depois que a gente desligar eu te falo. Mas eu acho que você sabe exatamente o que eu pensei. Sim. Ai, gente, mas aí conta pra gente casos de roubo de invenções que vocês gostariam de ouvir também, ou que vocês conheçam, que acham interessante, sabe? Porque acontece muito. E deixa pra gente a sua teoria do que teria acontecido com o William. Sim. Ai, gente, pra mim sumiram com esse homem. Ou, eu não sei agora, mas porque o dinheiro sumiu. Eu fico pensando se não deram um apavoro dele, ele não fugiu pra proteger a família. Pode ter sido também. Pra ele ter sumido com parte do dinheiro. Porque se ele fosse abandonar a família, ele ia abandonar ele sem nada. Se ele não gostasse da família a ponto de abandonar. Mas ele deixou um dinheiro. Foi boa parte do dinheiro dele desapareceu, mas não foi tudo. Então, às vezes aconteceu alguma coisa que ele pensou, mano, as pessoas Preciso que eu amo, sumir. eu só preciso sumir. Pelo menos é uma versão menos pior, né? Tenta acreditar na humanidade, né? Então. Às vezes. Pois é. E é isso, gente. Até o gente. próximo domingo. Tchau.